Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje eu estou aqui com Rafael Morales, que é empreendedor, professor e consultor da Conversa Sustentável. Hoje vamos conversar com a Melina Oliveira, Head de Projetos e Conteúdo na Plano Feminino, Diversidade e Inclusão e Impacto Social. Ela é social media, planejamento estratégico, relações públicas, formada pela Faculdade Casper Libero, pós-graduada em Big Data, Comunicação e Marketing pelo Centro Universitário Belas Artes e cursando pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global na PUC Rio Grande do Sul. Bom, eu tive o prazer de orientar a Melina no seu trabalho de pós-graduação em Big Data. Ela estudou movimentos sociais feministas em rede e os impactos além do espaço virtual. Muito bem, Melina, seja bem-vinda. Bom, nós temos aqui um desafio que, na verdade, ele é coletivo e de toda a sociedade. Alcançar a igualdade de gênero é uma missão mundial, sendo um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Melina, então você que é uma garota que está aí já estudando, uma pesquisadora desse assunto, você trabalha nessa área, né? Na sua visão, qual a importância da mentoria para meninas e mulheres hoje na sociedade? Bem-vinda. Obrigada, Vivian. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de receber seu convite. Né? A gente, como você falou, teve essa troca durante a pós-graduação de Big Data, me orientando no meu TCC, e foi muito legal. Acho que a construção que a gente teve, os resultados que a gente chegou ali, né? E foi dali que aquele trabalho já veio como um desejo que eu tinha, né, que eu sempre tive em relação à diversidade, especialmente quando a gente está falando de igualdade de gênero. Então, eu acho que hoje, né, aqui na Plano Feminino, onde eu estou trabalhando também, já tem 2 anos que eu estou aqui, e eu percebo quanto é importante a gente ter essa mentoria, né, a gente ter essas conversas com mulheres, e principalmente com as meninas também, já começar ali na adolescência, porque a gente, desde cedo, a gente já percebe o quanto toda essa questão social, né, pressões, todo o machismo estrutural que a gente tem na sociedade está afetando essas meninas e, consequentemente, as mulheres, né, que são essas mulheres do futuro. E, então, é muito difícil a gente quebrar tudo isso quando você já enfrentou muita coisa. Então, é muito importante a gente começar desde cedo, a gente conversa com as meninas, abre para elas essa visão de mundo, falar dos direitos que elas têm, falar que elas podem ir muito além do que, muitas vezes, o espaço ali que elas vivem, né? Mas que o mundo tem muitas oportunidades. Então, a gente começando desde cedo, a gente já cria uma geração com uma mente diferente, né? Já mais consciente dos direitos que elas têm, querendo ir além. E quando a gente está falando com mulheres, né, principalmente hoje, com mulheres que viveram uma época em que ainda não tinham todas essas informações que a gente tinha, não tinha todo esse debate, né, que felizmente hoje a gente tem cada vez mais falando sobre diversidade, falando sobre a mulher ocupar os espaços, né, fazer o que ela quiser. Então, a gente tem que quebrar ainda todos esses anos de uma cultura, né, que era imposta ali, muitas vezes pelo pai, pelo marido, que era, né, sempre os homens que tomaram conta, seja das casas, seja, né, de toda a sociedade, dos lugares de liderança, das posições de tomadas de decisão. E agora, como que a gente leva essas mulheres a saberem que elas também podem, né, abrir a mente e dar força para elas, né, porque muitas das vezes podem até já ter essa consciência, mas ainda não têm as ferramentas. Então, a gente também leva muito nesse sentido de você pode fazer isso, o caminho pode ser esse, esse é uma tarefa, né, uma ferramenta que você pode usar para chegar onde você quer. E a gente vê histórias, assim, muito impactantes de mulheres que estão querendo fazer essa superação e de mulheres que já tiveram essa superação também, de como isso é transformador na vida delas, né? Às vezes, para gente que, felizmente, tem alguns privilégios de já poder fazer essas escolhas, acha que são coisas tão simples, né, que qualquer um teria acesso, mas a gente ainda vê que tem mulheres que
ainda nem chegaram nesse ponto. Então, é uma luta, assim, que a gente tem que olhar para o todo, tem que olhar para todos os recortes de mulheres que a gente está falando, né, em questão de classe, de raça, de posição, né, de tudo que a gente tem na sociedade hoje, e ajudando essas mulheres ali aos pouquinhos a também conquistarem seus espaços. Bacana. E Melina, me conta pra gente aí, como que a sua carreira foi para esse caminho da diversidade, da inclusão, como é que você foi parar aí? Sim, eu falo que desde cedo, assim, realmente desde criança, sempre tinha alguma coisinha ali que eu questionava em relação a essa diferença que a gente tem desde cedo também, né, sobre meninos e meninas. Então, por que que menino faz isso e menina não faz aquilo? Por que que ele faz isso, usa aquilo e ela não? Por que que eu que tenho que agir dessa forma e não com aquilo, né? Eu lembro até uma vez de carrinho de controle remoto que tinha, que eu achava muito legal, mas não era uma coisa que você costumava ter, né? Só os meninos brincavam com os carrinhos. Então, até uma vez, eu, juntando um dinheirinho que eu ganhava, assim, dos pais, da avós, comprei um carrinho de controle remoto e eu achava aquilo super legal, mas era sempre, eu sempre tive alguns questionamentos ali durante a infância, adolescência, de por que, né, tinha essa diferença entre meninos e meninas, porque mulheres faziam algumas coisas e homens não, ou vice-versa. E quando eu entrei na faculdade foi quando que eu sou formada em relações públicas, né? Então, quando eu entrei na faculdade, comecei a ter mais contato com a questão conceitual mesmo de feminismo, de toda a história, né, em relação à igualdade de gênero. E aí que eu fui entrando mais no assunto por realmente ser um valor, ser uma causa que eu via muita me pegava muito, né, em alguns pontos de querer mudar isso, de não concordar com a forma como as mulheres são tratadas ou são pressionadas, são julgadas, e sempre é uma coisa que mexe muito comigo, né, sempre esteve presente. Então, depois que eu me formei, eu sempre trabalhei com a parte de redes sociais, em agências de relações públicas, mas aí chegou um momento que eu falei, eu queria mais, né, eu realmente queria poder fazer mais dentro desse tema. Então, fazendo alguns contatos, foi quando eu conheci entrei em contato com o pessoal da Plano, né, com a Vivi Duarte, que é a fundadora. A gente já se conhecia também de outros lugares que trabalhamos juntas, e coincidiu dela também estar precisando de uma pessoa. Então, mesmo que eu ainda não tivesse toda a experiência, né, em diversidade, só o que eu estudava, assim, por conta, eu entrei e comecei a tocar toda a parte de projetos, né, de entrar nessa área de estruturar estratégias, e aí eu me encantei, assim, eu falei, é isso, foi muito gratificante eu poder trazer essa pauta também para o meu profissional, porque já era uma coisa, né, desde cedo que eu tinha ali na minha vida como valor, mas quando eu percebi que eu estava no meu dia a dia, no trabalho, construindo isso, eu falei, era isso, né, era isso que faltava, é isso que eu quero de propósito, e aí fui aprimorando cada vez mais, inclusive agora com a segunda pós voltada para direitos humanos, né, que é para realmente pegar essa experiência, trazer todo esse assunto e ter insumos, né, para a gente estudar cada vez mais e conseguir fazer mudanças. Nossa, maravilhoso, assim, é muito bacana quando você consegue reunir, né, aquilo que é o seu propósito com seu campo de estudo, que é a sua Sim. paixão, e você consegue ver o resultado disso, né, acontecendo, assim, porque você começou com uma formação, a sua preocupação, né, de trazer sempre educação, de validar esses dados, primeiro fez toda uma imersão, né, lá na pós-graduação, na Belas Artes, estudando a questão, né, da tecnologia, olhou para os movimentos feministas, né? Eu lembro que você na época estudou o movimento Me Too, deixa eu não em casa. Você Exato. foi estudando, né? Depois você estudou todas as questões dos chats, bots, né? Respondendo, né? Inclusive o algoritmo respondendo isso também de uma forma machista e a sua preocupação Sim. com a questão das políticas públicas, né? Exatamente. Então, como eu sempre tive esse assunto, né, essa pauta como um motivador, então mesmo nessa pós, né, que era uma pós ali de Big Data, Marketing, eu quis trazer o tema também de alguma forma, então, como você falou, né, linkando ali com os movimentos das redes sociais, mas eu realmente acho que aquele trabalho foi muito legal, porque eu queria mostrar
mais do que o movimento das redes sociais, o que mudou na sociedade em si, né? E foi o que a gente foi avaliando ali nessa construção. Então, eu acho que sempre que eu pude, assim, colocar alguma coisa, trazer esse assunto, dar destaque, né, onde quer que seja, eu fui trazendo e foi me levando, né, para eu chegar onde eu estou hoje. Muito bem. E, Melina, deixa eu te perguntar outra coisa. Olhando até para o contexto que a gente está vivendo hoje, né, dos fenômenos climáticos extremos, né, principalmente do caso do Rio Grande do Sul, que a gente tem visto aí acontecer, como que a gente pode olhar para a questão das populações em vulnerabilidade, as próprias mulheres também, pelas questões de violência e tal? Como é que a gente pode pensar e discutir o assunto, né, da diversidade, né, do respeito à diversidade e os direitos humanos, que é um ponto fundamental também, e esses fenômenos extremos que a gente tem visto acontecer? É muito delicado, né, e são coisas que estão muito próximas a gente falar de social e de ambiental, né, até o que hoje está muito em pauta, a questão do ESG, né, que a gente fala ali de meio ambiente, de social e de governança, então são coisas que estão juntas, que precisam caminhar juntas, e a gente sabe que tem diversos efeitos climáticos hoje, né, em decorrência de toda a questão de destruição, né, de desmatamento, e que afeta de forma diferente as pessoas também dentro, né, das suas camadas. Então tem, né, até um termo também que se fala muito do racismo ambiental, né, que é como isso afeta diferente as populações, os efeitos climáticos, né, afeta populações negras, por exemplo, e a mesma coisa social. Então, desde o momento que a gente tem toda essa questão de desigualdade social, né, das pessoas que vão ficando nas periferias, em regiões mais difíceis, nos morros, né, toda essa construção das favelas, e a gente sabe que não são locais que têm essa estrutura ou que não chegam, então quando acontece qualquer coisa, né, uma chuva, por exemplo, são regiões que são mais afetadas e que devastam, né, essas regiões, acabam com tudo que essas famílias têm, que já não é muita coisa, né, então é um trabalho muito difícil deles de recuperar tudo isso. Então, a gente não pode pensar mais o ambiente sem pensar como isso está afetando as pessoas e vice-versa, né? A gente não querer desenvolver socialmente, então a gente está falando aqui de igualdade, vamos querer mais mulheres em liderança de empresas, mais CEOs, isso é muito importante, claro, mas e aquelas mulheres que ainda estão ali na base, né? Essas mulheres que estão na periferia, que estão ainda lutando ali por um mínimo, né, de um trabalho que elas fazem e como elas são afetadas também dentro dessas questões. Então tem que ser políticas que integrem tudo isso. A gente não pode mais olhar uma coisa separada da outra. É verdade, você tocou num ponto super importante, né? Infelizmente, a gente viu também, mais uma vez, saiu até no Le Monde Diplomatique, né? Falando que 4 homens foram presos por terem cometido abusos sexuais nos espaços de acolhimento. Então, é impressionante como o tema da mulher está sempre relacionado também à questão da violência de gênero, né? Então, quer dizer, gente, já deveria ter ocorrido, né, essa experiência dessa separação, pensando na questão da violência contra a mulher, né? Com certeza. E como a gente está sempre numa posição, né, vulnerável, então mesmo ali uma situação em que, gente, no meio de uma catástrofe como está sendo, né, a situação do Rio Grande do Sul, está todo mundo ali tentando recuperar emocionalmente, financeiramente, né, tanto bens quanto emocional, e a mulher ainda tem mais uma preocupação, mais um risco, que é da segurança dela ali em meio a todas as pessoas, né, aos homens principalmente. Então a gente, independente de onde esteja, né, todos os espaços que a mulher está presente, ela sempre tem um ponto a mais de preocupação, uma luta a mais, né, que ela precisa enfrentar ali, e é isso que causa toda essa desigualdade, né, porque a mulher sempre precisa, ela sempre está um degrau abaixo, ela sempre precisa lutar mais, enfrentar mais dificuldades na sociedade, enquanto para o homem é tudo, né, o degrau dele é mais linear. Né, porque são outras variáveis, né? São variáveis que a gente já aprendeu, inclusive na pandemia, né? A gente falou muito disso lá, quando
da violência doméstica, ela aumentou muito, né? Principalmente em situação de mulheres mais vulneráveis, e muitas mulheres também que deixaram os seus empregos porque não tinham como lidar com a questão da creche, do filho na escola, e a gente está vivendo tudo de novo, né? Só que agora numa região concentrada nesse momento, que é o Rio Grande do Sul, né? Então, tem muita coisa que ainda precisa ser feita, né? Com certeza. É complicado, né? É isso, a mulher sempre precisa olhar 2 vezes mais, lutar o dobro do que, né, homens, e ainda mulheres também, lembrando do recorte de classe, de raça. Então, a gente sempre tem um trabalho, um esforço a mais em tudo que a gente for fazer. Com certeza. Melina, você já está convidada para voltar quando você tiver os resultados do seu novo estudo lá em Direitos Humanos. Com certeza. Na sua pós-graduação. E eu vou encerrar, na verdade, a sua fala, né? Queria agradecer você aqui. Eu vou encerrar assim, o nosso podcast hoje com 2 falas do seu trabalho final, né? De conclusão do curso lá da Big Data da Belas Artes, que você fala o seguinte, né? Em uma sociedade com um machismo estrutural que envolve questões extremamente intrínsecas à cultura e à sociedade, não podemos desconsiderar os efeitos que os movimentos feministas em rede têm gerado, atuando como uma contratendência dessa estrutura tradicional e patriarcal. Com o aumento da experiência do usuário, o amadurecimento do uso das redes ao longo desses anos, foi possível conquistar cada vez mais adeptos. Por isso, precisamos reconhecer que, atualmente, cada like é um avanço para um mundo mais igualitário para as mulheres. Não é isso, Melina? Com certeza, a gente está aí nas redes sociais para usar também para o bem, para as mudanças, então cada like que a gente tiver em prol de uma sociedade mais igualitária está valendo. Muito bom. Bom, integrar a perspectiva feminista nos esforços para combater a crise climática não é apenas uma ajuda, é também garantir e assegurar o direito dessas mulheres, dessas meninas, para que sejam medidas eficazes, justas, mas que também fortalece o espírito comunitário para que enfrentemos melhor os desafios que as mudanças climáticas nos colocam. Nós, da Conversa Sustentável, temos como causa os Cidades Afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala global quanto local. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music, Spotify. E é muito importante, se você gostou desse conteúdo, compartilhe em suas redes e não deixe de dar o seu joinha. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau!